tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, ao Pai Espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico dos que têm sido, por ela, exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos de caída e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale conosco. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra lida nessa noite. Obrigado porque temos livre acesso a ela, Pai querido. E obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, e tem nos fazido entender a Tua vontade. E nessa noite, mais uma vez, te pedimos, Pai querido, que abra o nosso coração, abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que possamos entender o Teu recado nessa noite. Que possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a carta aos Hebreus, ela é considerada também um sermão. E ela foi escrita aproximadamente 70 anos depois de Cristo, né? E foi destinado aos cristãos judeus, aqueles primeiros convertidos ao cristianismo. Mas havia muita perseguição, né? Eles saíam então do judaísmo e aderem ao cristianismo, e a perseguição era grande, tanto dos judeus, né, da religião a qual eles pertenciam, quanto dos romanos, a opressão, né, do Império Romano sobre eles. E alguns pensavam em desistir. E a carta é escrita para essas pessoas que estavam desanimadas, que pensavam em desistir, cogitavam então em pensamentos, dois pensamentos. Será que nós seguimos a Jesus Cristo, essa nova ideologia, essa nova proposta, ou será que nós continuamos no judaísmo, né? E eles também, pensando em sair do judaísmo, eles estavam pensando assim: poxa, nós estamos repudiando, né, nossos ensinamentos, nossos pais, estamos virando as costas para eles, e também as Escrituras, porque eles também ainda não tinham entendido, né, que as Escrituras falavam do Messias, que era Jesus, que veio, que estava ali, que tinha passado por ali já, né? Eles não tinham entendido ainda, então estavam arraigados ainda aos pensamentos judaicos, né? E viviam na antiga aliança. E agora lhes é proposta uma nova aliança, um único Salvador, um único sacrifício, um tabernáculo santo, que é Jesus Cristo. E eles ficam então entre dois pensamentos. E essa nova e definitiva aliança ultrapassa o judaísmo. Jesus Cristo agora é um santuário eterno. É aquele que veio para cumprir a promessa, né? É o sacrifício suficiente pelos pecados. E isso assustou eles, porque vinham com pensamentos diferentes. Ainda mais a opressão dos judeus e a opressão do Império Romano. Jesus, então, é aquele que salva de todo o pecado. Não precisava mais de sacrifício de animais. Não precisava mais de rituais.
Jesus era o único e suficiente sacrifício. E os escritores hebreus, e não sabemos quem é, né? Alguns falam que é Paulo, outras pessoas, e ele então fala a essas pessoas cansadas, esses homens que estão pensando em desistir, pensando em fraquejar na corrida, pensando em parar. E nessa noite eu pergunto para os irmãos, nós estamos no começo de 2026, o primeiro mês do ano, né? Muitas pessoas pensam em desistir, pensam em parar. É o começo do ano, o gás todo, mas muitos cristãos, né, com a vida cansada, desanimados, querendo voltar ao passado como eles, vivendo outras crenças, como o povo do Egito, né, que queriam voltar para o Egito, estavam na terra prometida, estavam caminhando para a terra prometida, mas deu saudade do Egito. Muitos cristãos de hoje em dia vivem assim, com saudade da vida que tinha antes de conhecer Jesus, né? Querendo fugir da pressão, querendo fugir então daquilo que está sobre eles, não é? A perseguição, muitas vezes. Nós não sofremos perseguição externa, não temos inimigos externos, não tem ninguém nos coagindo de vir na igreja, né? Mas a pressão interna, o mundo, as coisas que há no mundo, né? O pecado que nós vemos aqui, que tenazmente nos assedia, o pecado que tenta nos convencer, né? O pecado que vem sensível, com um sapatinho de algodão e tenta nos cativar o pensamento e as nossas ações para que sirvamos ao inimigo e não a Jesus. Quantas pessoas tem no nosso meio assim hoje? Não aqui na igreja, né? Mas em todas as igrejas do povo evangélico, pessoas pensando em desistir, pensando em parar. Mas nós vivemos uma nova aliança. Quando o verbo se fez carne, e João fala, e quando Deus, o próprio Deus, né, desce do seu trono, da sua majestade, da sua glória, e se faz homem, e veio, né, e habitou entre nós, se faz carne, se faz pecado por nós, porém sem pecado, esse é o sinal definitivo da nova e última aliança. Deus fez várias alianças com o homem, né? Fez com Moisés, fez com Abraão, fez com Davi, fez com Noé, né? Várias alianças foram feitas. Mas essa que ele fez agora, a única, a última e definitiva aliança, é através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo que nos convence dessa aliança. Através de Jesus, do Espírito Santo, nós somos convencidos, né, do pecado, da justiça e do juízo, e somos convencidos dessa verdade que aqui está escrita, que é a palavra de Deus, de que essa aliança é suficiente. Que nós temos agora um único Salvador, e suficiente, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que cantamos aqui, que morreu por nós na cruz, que se entregou por nós na cruz, que não fez caso, né, da ignomínia, nem do desprezo, nem dos açoites, nem fugiu da cruz. Jesus podia ter fugido, ia ter estralado o dedo e dissipado todos os inimigos, mas ele tinha uma missão, ele tinha uma corrida que estava proposta, ele tinha que cumprir a missão e fazer então a vontade do Pai. E os escritores hebreus fazem aqui também uma comparação com corrida, né? Veja o versículo 1 ali. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, aqui fala sobre corrida. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona de uma vida inteira. Uma corrida de 100 metros, até anotei aqui, deixa eu ver para os irmãos. Uma pessoa normal faz de 15 a 18 segundos. 100 metros, um tiro curto. Um atleta faz de 11 até a 14 segundos. Um tiro curto de 100 metros. E o recorde é de 9,58 segundos. Então é rápido, é um tiro curto. E a vida cristã não é um tiro curto, uma corrida de 100 metros. É uma maratona de uma vida inteira. É uma busca constante pelo alvo, pelo objetivo, pela chegada, pela coroa que nos está proposta. E muitos pelo caminho vão enfraquecendo. Muitos vão perdendo o vigor, a força física, o ânimo. E muitos vão parando pelo caminho, vão desistindo. E vão saindo da pista e vão para o canto, parado. E a vida continua, e os corredores, as pessoas estão continuando. Estão seguindo, com foco no alvo. Muitos começam bem, mas infelizmente muitos não perseveram até o fim.
Quantos de nós podem dizer que combateu o bom combate, como Paulo fala, completou a carreira e guardou a fé? Quantos nós vamos poder dizer, né? Quando estivermos bem velhinhos, já no leito, a morte, enfermidade talvez, eu combati o bom combate. Não por orgulho, né? Paulo não falou por orgulho. Falou para dizer o que tinha acontecido na vida dele. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira e guardei a fé. Né? Seria um privilégio, né, para a gente poder falar isso, né? Ouvir das pessoas, nossos entes queridos, que aconteceu isso com ele. E eu pergunto para os irmãos, né? Você já pensou em desistir? Quantos de nós já pensamos em desistir? Quantos de nós já vimos, né, que as coisas estão pesadas, está difícil a caminhada, está difícil a corrida, bate o desânimo, bate a tristeza, bate a frustração, não é? Aquele senso de inutilidade, muitas vezes, de incompetência, e quer desistir. É normal, queridos, o ser humano pensar em desistir. Não fique frustrado, né, ou triste consigo mesmo. Eu pensei em desistir, que vergonha. É normal, porque passamos por muitas dificuldades. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas, né, de personagens bíblicos que cogitaram em desistir, e alguns até pediram a morte. Homens que Deus usou até o final, mas em determinada parte da carreira, da corrida da vida, pensaram em desistir. Por exemplo, Moisés. Moisés pediu a morte devido ao peso de liderar o povo. O povo que ele tirou do Egito, né, que foi chamado por Deus para tirar do Egito. O povo murmurador, um povo reclamão que pensava em voltar, e o povo queria carne. Havia pão, água, uma nuvem que cobria, né, que protegia do sol durante o dia, e uma coluna de fogo que aquecia, porque era muito frio, e também direcionava durante a noite, e Deus guardando, protegendo e direcionando o povo, e o povo reclamando. Não era pouca gente, queridos. A Bíblia fala em 600 mil homens. Um total, mais ou menos, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, né, com todas as mulheres e crianças, e servos e servas, fora as bagagens, carruagem, animais. Então era uma galera muito grande, e Moisés sente o peso da responsabilidade de dirigir esse povo, porque o povo chegou reclamando: nós queremos carne. No Egito tinha cebola, tinha tempero, tinha isso. E Moisés então chega para Deus e fala assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço, se tendo achado favor nos teus olhos, e não me deixeis ver a minha miséria. Moisés ficou triste, desanimado. Pediu até para que Deus matasse ele antes que ele visse a miséria, antes do que ele visse o mau resultado que ele pensava que poderia acontecer, por causa de um povo reclamão. Outro personagem que também pensou em desistir, Elias. Vocês conhecem a história de Elias, né? Quando ele foi afrontado pelos profetas de Baal, então fez uma proposta: olha, vamos fazer aqui o seguinte, vocês vão montar um altar, coloquem ali o bezerro, a lenha, as pedras, montem um altar e clamem pelo seu Deus. Depois eu vou montar um altar também, com um bezerro, pedras e lenha, e vou clamar pelo meu Deus. O Deus que descer, vocês não botem fogo. O Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal prepararam 450 homens para todo o altar, as pedras, o novilho, e clamaram, a Bíblia fala que até meio-dia, de manhã até meio-dia, e rodearam, e pulavam por cima do altar, e se cortavam com navalhas e lanças, derramando sangue. E Elias, ali perto do meio-dia, chegou até a fazer piadinha: o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar viajando, ou ele deve estar ocupado, né, conversando com alguém. E nada aconteceu. Elias, então, monta o seu altar, coloca a pedra, a lenha, o sacrifício, e faz uma valeta em volta do altar, e manda derramar água, bastante água. Eu pesquisei e fiz as contas aqui, deixa eu ver se eu anotei. 4 cântaros de água, mais ou menos 20 a 30 litros cada um total de 80 litros de água, a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Diz a Bíblia que molhou o altar, molhou a lenha, molhou a pedra e encheu a valeta que estava em volta. E Elias olha para o céu e clama a Deus: Senhor, se tu é Deus, faça descer fogo. E diz a Bíblia que desceu uma labareda de fogo, meus irmãos. Queimou o altar, queimou as pedras, queimou o sacrifício, queimou a terra e secou a água que estava na valeta em volta.
tamanho poder do nosso Deus. E Elias, vendo isso, depois ele fugiu, porque Jezabel queria pegar ele, queria matar, ele foge, e ele pede a morte para si. Um homem que viu isso. Pouco depois ele também se cumpriu a profecia de que estava 3 anos e meio sem chover, e a chuva veio. Já foi logo em seguida desse episódio aqui. Então ele viu por 2 vezes Deus trabalhar fortemente na vida dele, diante do povo, mas ele fica muito triste, né? E ele se sente o único profeta. Não sabia ele que tinha mais 7.000 profetas, né, orando e resistindo à tentação junto com ele. E ele sentiu então-se ameaçado. E ele perde a morte também. Outra pessoa, Jó, também em profunda angústia pela perda de tudo, né? Ele expressou que a morte, ele questionou sua existência e desejou a morte. Vocês conhecem também a história de Jó? Perdeu tudo, né? Filhos, servos, animais, tudo em um dia. E depois a saúde. Diz os historiadores que o corpo dele era completo de úlceras, de podridão, a pele dele, e as crianças zombavam dele, seu hálito fedia, ele estava apodrecendo, se coçando com um caco de telha, e o homem então estava acabado, estava zerado, e ele cogita então a existência dele, né, e amaldiçoa o dia em que ele morre. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal. Ele também desejou desistir, pensou que a corrida não valia a pena. Então não é normal do ser humano pedir para desistir. Jeremias, o profeta chorão, expressou que a morte seria melhor do que a solidão e a perseguição. Jonas, após Deus poupar Nínive, depois de ele ter fugido e ainda foi para Nínive, né? Os irmãos conhecem a história, ele ficou furioso e preferiu morrer ao ver se completar o plano de Deus. Também tentou desistir. Noemi, após a morte dos maridos e dos filhos, o irmão conhece a história, né? Ela foi para Moabe, daí lá os filhos morreram, o marido morreu, ela volta para Belém, chega lá, as pessoas falam, não é Noemi? Ela fala, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor tem me afligido e tem me amargado o coração. Mulher pensou em desistir, triste também por isso, né? Então, queridos, os autores hebreus escrevem para pessoas assim, que estão tristes, desanimados e querem parar pelo caminho. Quantos de nós já pensamos em parar pelo caminho? Não vale a pena ser cristão. A perseguição é grande. É muita cobrança, não é? É muita renúncia. Porque temos que renunciar a muita coisa. Não dá para viver um evangelho fácil, raso, superficial. Não dá. Ou a gente mergulha de cabeça e vive o verdadeiro cristianismo, ou então para na corrida. E muitos pensam assim, não, vou ficar de boa, vou na igreja, vou lá e tal, mas não se preocupa muito com as coisas de Deus. Não leva a sério, né? Vive raso, superficial, não procura servir a Deus com alegria, não procura fazer alguma coisa para que agrade o Senhor, não contribui, não sabe, vive um evangelho superficial e vai ao Deus dará. E alguém que está na corrida, eu imagino, está até na corrida, mas está indo aos trambolhão, está ganhando ombrada de um e ombrada do outro, está indo para frente de rolo, não vive, sabe, uma verdadeira corrida, não está olhando para o alvo, não está olhando para o lado, olha para a coisa, se distrai com isso, uma borboleta distrai ele, o pensamento dele é levado cativo por qualquer coisa. A pessoa não tem propósito, não tem objetivo, não é? Os escritores hebreus escrevem essa carta, esse sermão, para pessoas assim, que estão realmente, né, vivendo um evangelho superficial, desanimados e tentados a desistir da corrida, da carreira da fé. O objetivo dele é fortalecer a fé, não é desanimar ninguém. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas. Ele quer mostrar também que não há necessidade de voltar ao passado. Os judeus queriam voltar à prática do judaísmo. Não precisa. Vocês permaneçam firmes, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, não é? E Ele é superior a tudo. E eu queria dizer para os irmãos nessa noite isso também, que o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que assumiu com nós uma nova e definitiva aliança, Ele não desiste de nós.
Está difícil, meu irmão? Está triste? Está difícil? O problema vem, a dificuldade, financeiramente, a saúde não ajuda muito. Problema com o filho, com o pai, com a mãe, com tantas coisas, preocupado com o governo, com a economia, o que vai acontecer? Será que vão cobrar o Pix ou não vão? Deixa que Deus está no controle de tudo, meu querido. Olha para o alvo. Viva além dessa terra, viva além do material. Vivamos uma vida espiritual. Nós precisamos ver assim, ver o alvo, a chegada. Então nos prepararmos para receber a coroa da vida que nos está proposta. A vida eterna com Jesus Cristo vai ser muito melhor de qualquer coisa que nós possamos imaginar. A vida com Deus, a vida com Jesus no céu, que é promessa dele, é melhor do que qualquer coisa. Então que nós possamos viver assim. E a ideia não é chegar em primeiro lugar, é chegar até o fim. Não é uma corrida de competição, é uma corrida com objetivo, com propósito de chegada até o alvo. E se nós encontrarmos pessoas desanimadas durante a corrida, aí nós podemos fazer a função de ajudar, de fortalecer, de pegar pelo braço, Vem cá, vamos junto. Agarra aqui comigo, pega um pouco de água. Eu tenho água aqui sobrando, pega, E que possamos ser essa pessoa que incentiva, que ajuda, que leva, as pessoas a chegar, então, no destino final, junto com a gente. E nesse texto, o Espírito Santo nos ensina a perseverar. A perseverança é uma palavra muito forte, E nós devemos olhar para Jesus Cristo, entender que as lutas no caminho são necessárias. Querido, é necessário ter tribulação, dificuldade. O que é isso? Não, é necessário, porque a dificuldade nos fortalece. O problema nos faz criar uma couraça, o problema nos faz levantar, nos faz agir, nos faz pensar, nos faz nos defender e nos faz buscar aquele que está acima de nós, que é Jesus Cristo. Então o problema faz parte da vida do cristão. A dificuldade é uma necessidade. Irmãos, estão entendendo? Quantas vezes nós estamos vivendo tranquilamente e vem um problema e nós se agarramos com Jesus? Quantas vezes busca? Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes lembramos de Jesus na dificuldade, de Deus, das suas promessas? Então é uma necessidade. E no versículo 1 também, fala o seguinte, na parte A: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Que testemunhas são essas? São os espíritos que estão nos observando? Não é nada disso. As testemunhas que falam são as pessoas de Hebreus 11, os heróis da fé, que eles morreram na fé. A Bíblia fala que esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles viram por entre longe, saudaram e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E eles falam no versículo 16 de Hebreus 11: mas agora aspiram a nova pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ter chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essas testemunhas são homens e mulheres que eram falhos também, mas que perseveraram. Eles nos dão exemplo de que a vida não era fácil para eles, para nós também não é, mas eles perseveraram. E os seus nomes estão ali no Heróis, da Galeria da Fé. Abraão, Moisés, Davi, Raabe. Inclusive hoje nasceu a Raabe e a Raíssa, os filhos dos nossos irmãos, o Pedro e a Jéssica. Estão no hospital ainda, não é? Que Deus abençoe o casal lá, tá? Eu lembrei dela agora porque é o nome aqui dos Heróis da Fé. Então, eles não obteram a promessa, viram de longe, mas eles almejavam uma pátria nova e celestial e uma vida eterna. Queridos, nós também estamos na corrida. É difícil para nós? Mas vamos almejar além do que nós vimos. Vamos ver o sobrenatural de Deus. Vamos ver além das fronteiras, além dos nossos olhos. Vamos enxergar o que está à nossa frente. Porque só assim nós conseguimos viver. Assim nós temos um alvo, um objetivo, e algo por que lutarmos. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Quando nós cremos no caráter de Deus e cremos que Ele diz, que Ele é quem Ele diz ser, é o ponto inicial da fé, o caráter de Deus. A sua natureza é perfeita e imutável, Ele é o Criador eterno, Deus é amor, Deus é único e pessoal. Esse é o caráter do Senhor.
Ele revela justiça, santidade, bondade, misericórdia, fidelidade. E o ponto final da fé é crer nas promessas. Aqui que eu queria falar com os irmãos mais um pouco. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. O que está escrito aqui na Bíblia vai se cumprir. Detalhe por detalhe, letra por letra. O que não se cumpriu ainda vai se cumprir no decorrer da história. Podemos não ver, como os heróis da fé não viram. A maioria não viu. Nós podemos não ver o cumprimento das promessas. Mas os irmãos podem ter certeza de uma coisa. Se Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. As promessas dele vão se cumprir. E se nós crermos nisso, nós demonstramos fé verdadeira. Quer ter fé? Crê nas promessas do Senhor. Uma das promessas que está passando batido aí, as pessoas muitas vezes deixam fora, é que ele vai voltar um dia. Jesus vai voltar um dia. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na palavra dele. E se está escrito, é verdade. E um dia ele vai voltar. E muitas vezes a gente passa dia, entra dia e passa dia. Nós somos cristãos, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas passa tempo e sai tempo, a gente às vezes fica, desatento que Jesus vai voltar. E pode voltar daqui a pouco. Talvez muitos de nós não vão acordar amanhã. Talvez alguns nem durmam. Jesus volta para ele, para cada um de nós. Ou ele mesmo volta nas nuvens, como ele falou, como um ladrão, rapidamente, como um estalar de dedo, como um piscar de olhos. Essa é uma promessa que nós devemos ter arraigada no coração, que um dia Jesus vai voltar. E quem é que ele vai levar? Uma igreja separada, um povo santo, um povo que serviu ele durante a vida, um povo que não desistiu da corrida, um povo que não se distraiu com coisas lindas que há no mundo, mas não se distraiu, ficou focado no alvo que é Jesus Cristo. Tem um homem chamado Tomé na Bíblia. Os irmãos conhecem a história de Tomé, O povo estava reunido na casa, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado. Os discípulos estão reunidos na casa e Jesus chega na casa e conversa com eles. Nesse dia Tomé não está. E beleza, Jesus conversa com os discípulos, dá as suas instruções e desaparece. Pouco depois, eles falam para Tomé: olha, Tomé, Jesus esteve lá. Ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida da mão dele e se colocar a mão do lado dele. Senão não vou acreditar. A Bíblia fala que passou 8 dias, eles estavam reunidos na casa de novo, portas fechadas, trancadas. Tomé estava nesse dia e Jesus chega bem no meio, aparece. E não fala nada para ninguém. Fala: em paz seja convosco, e vai direto em Tomé. Tomé, coloca o dedo aqui. Coloca a mão aqui. Ele Tomé então fica apavorado, regala 2 olhão, eu imagino, Senhor meu e Deus meu. E ele fala assim: porque tu viste, é que tu crê. Bem-aventurados que não viram e creem. Que somos nós, queridos. Nós somos esses bem-aventurados. Nós não vimos. Quem aqui viu Jesus ser crucificado? Ninguém viu. Nós cremos pela fé. Então somos bem-aventurados, somos felizes, muito mais do que felizes. Extremamente felizes. Porque nós cremos e não vimos. E Jesus fala para nós: bem-aventurado aquele que não crê e vê. E diz a história, que continua ali, que muitos outros milagres foram feitos, mas não foram registrados nesse livro. Esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a crença, a fé em Jesus Cristo é essencial. Nós precisamos crer nessas promessas de Deus, não é? Promessas do Senhor. O Salmo 145, 18 e 19, o pastor leu na última pregação e eu anotei. Uma promessa: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Promessa de Deus. Olha só que promessa linda. Dá para resumir a nossa vida inteira aqui, Ele está perto, maravilha, Todos que invocam o seu nome, em verdade. E ele acode a vontade dos que o temem. E atende-lhes o clamor e os salva. Esse é o nosso Deus, que está conosco. Um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus além de qualquer expectativa que nós possamos ter de poder. Um Deus que está em todo lugar, ao mesmo tempo. Um Deus que permeia a tua cabeça, a minha, de cada um de nós. Ele permeia todos os nossos pensamentos ao mesmo tempo, e não só nós aqui,
como de toda a terra e como de toda a história, como de toda a humanidade a todo tempo. Não dá nem para entender que Deus é esse. A nossa cabeça finita, a nossa mente pequena, não consegue acompanhar tanto poder, não é? Onisciente, onipresente, está em todo o tempo, em todo lugar, a todo tempo, não é verdade? Esse Deus é o Deus que nós servimos, Deus maravilhoso, mas é um Deus que nos criou, queridos, e não nos abandonou. Ele nos criou e nos preserva a vida. Ele é preocupado com cada um de nós, cada detalhe. Por mais pequeno que seja o teu problema ou o meu, que vamos enfrentar amanhã, hoje ainda, alguém já está resolvendo alguma coisa? Por mais pequeno que seja, Deus está cuidando de cada um, detalhe por detalhe. É a promessa dele. Então não se preocupe tanto. Não é? Descanse no Senhor. Tem dificuldade? Tem. Tem conta para pagar? Tem. Tem exame para fazer? Tem. Problemas gravíssimos? Eu creio que pessoas aqui têm. Mas Deus está no controle. Deus não nos abandona. É promessa dele. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. E a promessa dele vai se cumprir uma a cada uma. E no versículo 12, a parte B do versículo fala assim: despojando-nos de todo o peso e do pecado. Notem que não é do peso do pecado. É do peso e do pecado. Por que fala do peso e do pecado? São duas palavras. Porque o peso é tudo aquilo que atrapalha. Tem versão que fala aqui nos embaraçando, né, do peso do pecado. Aquilo que atrapalha, o peso é aquilo que segura, é aquilo que prende, é aquilo que amarra, é aquilo que nós levamos, que não precisa, né? Então, o peso, ele não é explicitamente um pecado. Ele não é um pecado explícito, mas é alguma coisa que atrapalha. Ele não é edificante. É lícito, mas não é edificante. Esse é o peso que ele está falando aqui. Ele consome o tempo, a energia e o foco espiritual. Esse é um peso que nós carregamos. Diminui a sensibilidade espiritual e torna a corrida cristã mais lenta e cansativa. Que pesos são esses? O que nos arrasta? O que nos segura? O que não nos deixa correr livre para o alvo? Exemplos práticos de peso: excesso de redes sociais. Queridos, é fácil a gente ficar 2 horas na frente do celular. Todos aqui devem concordar, todo mundo tem celular, é uma necessidade, é uma ferramenta espetacular. Só que se nós, se a gente bobear, querido, tu fica 2, 3 horas nas redes sociais pesquisando, viajando, lendo, reportagens de vídeos e vídeo curto e uma puxa a outra. É incrível. Redes sociais. Entretenimento também é peso que nos amarra, nos segura. Não é verdade? Outra coisa. Relacionamentos que esfriam a fé são pesos. Pessoas que não edificam nada. Conversas que não dá fruto. Pessoas que a gente perde tempo se reunindo com eles. Outra coisa. Atividades em excesso. Até coisas boas, até coisa certa, não é pecado. São pesos que não são pecado, estou falando, não é? Atividade de excesso. A pessoa arruma tanta coisa para fazer que não tem tempo para a igreja. Arruma tanta coisa para fazer, não é pecado. Mas é um peso que nos amarra. Que não arruma tempo para ler a Bíblia, não arruma tempo para orar, não arruma tempo para participar de um departamento na igreja, não arruma tempo para fazer uma visita, não arruma tempo para levar um sacolão, não arruma tempo para levar uma mensagem bíblica para ninguém, não arruma tempo para nada, porque ele está sobrecarregado de trabalho. Não é errado, mas é peso, certo? Então, querido, essas coisas nos dão uma falta de disciplina espiritual. Não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para preparar um estudo, não temos tempo para comunhão, não temos obediência diária, e nos apegamos ao conforto e à rotina. São pesos que nós precisamos nos desembaraçar, nos livrar deles. Pense aí qual peso está te atrapalhando na corrida, o que te segura? E as consequências é o enfraquecimento espiritual, decisões carnais. Olha só, quando a gente não está vivendo inteiramente, de acordo com a vontade de Deus, ligado com Ele, tendo intimidade com o Espírito Santo, tomamos decisões carnais. E essas decisões carnais nos atrapalham,
causam consequências que vai nos afastar de Deus. Olha o perigo do peso, né, que a gente pode estar carregando. Ela pode causar também distanciamento de Deus e podemos ser vulneráveis às tentações. Olha a palavrinha peso, querido. Olha o peso que tem o peso. Né? Quanta coisa a gente precisa cuidar. Isso são coisas sorrateiras, não é nada ilícito. É tudo legal, não é nada que vai me levar para o inferno. Mas é uma coisa que me segura, que me amarra, que atrapalha uma intimidade com o Senhor. E o pecado, né? Todo o peso e do pecado, é tudo aquilo que nos faz tropeçar. É tudo aquilo que desagrada a Deus. É o pecado de fato, que não é lícito. Isso nos afasta do Senhor. E o que está nos impedindo de correr bem? O que te amarra? O que te segura? Não é? Nós possamos então, queridos, correr com perseverança. Buscar o Senhor. Ficar de olhos fitos no alvo, como diz o versículo 2. Leia comigo o versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós precisamos olhar para Ele. Ele é o nosso alvo. Ele é o consumador da fé. Ele é que começou boa obra. E Ele prometeu que a obra que Ele começa, a boa obra que Ele começa, Ele vai completar. A gente precisa crer nisso. Precisa estar arraigado nos nossos pensamentos nisso. A nossa esperança deve estar totalmente no Senhor. A nossa vida deve estar ligada totalmente a Ele. A nossa fidelidade totalmente em Cristo. Não há nada à nossa volta que nos dê segurança, querido. Não tem dinheiro que dê segurança, não tem status que dê segurança, posição social que dê segurança. Nós não temos segurança em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo. Não temos segurança nenhuma. Nós somos tão fracos, tão vulneráveis, que qualquer ventinho, qualquer sopro nos derruba e nos estraçalha. A nossa segurança está no Senhor, em Jesus Cristo. E Ele suportou a cruz, a vergonha, a oposição dos pecadores, como eu já falei, os açoites. Ele suportou os cuspes na cara, a vergonha de estar seminu. Isso ali foi uma vergonha, queridos. A morte de Jesus Cristo na cruz, ele se entregou, mas foi uma vergonha terrível. Vocês sabem que o madeiro, a cruz, era maldição, símbolo de maldição. Não foi só Jesus que foi pregado no madeiro, eram os piores criminosos eram pregados na cruz. Mais de 2.000 judeus foram pregados na cruz. E Jesus estava no meio, foi considerado impuro, pecador, maldito. Não era aquele que foi pregado, o cara era pecador mesmo, foi pregado, que ele merecia, né? Mas Jesus não mereceu sem pecado. E Ele suportou isso por amor de nós. Por quê? Porque o que estava proposto na frente era a salvação para mim, para ti e para nós. A alegria que estava proposta, que a Bíblia fala, era melhor do que tudo. Então, se eu vou suportar a cruz, eu vou sofrer, vou apanhar, vou ser traído, julgado injustamente, preso, afrontado, porque a proposta que eu tenho na frente é a alegria completa, é de salvar cada um de nós. Era para mim estar lá, era para eu ser pregado na cruz, era para dar uma camaçada de pau em mim e em você, de arrancar o couro, porque nós somos os merecedores do pecador. Ele não era, e Ele enfrentou por nós a cruz, né? Então isso é motivo de alegria, de adoração, de devoção a Deus, né? A Jesus Cristo. Por isso, então, queridos, que nós possamos realmente, né, invocar esse Deus verdadeiro e adorá-lo com nosso tempo, querido, nossos recursos, né? Todo mundo aqui é jovem, estava falando com a mãe no carro, né? A mãe tem 72 anos. A mãe falou assim: tem uma mulher ali nova ainda, 62. Meu filho tem 20, tem uma risadinha, né? Porque para uma pessoa de 20, nós temos 50, estamos velhos. E para a mãe que tem 72, 60 é novinha, uma menina. Né? Então, querido, nosso tempo, né, tem que ser dedicado para o Senhor. É tão curto, passa rápido. Né? Os mais velhos que digam, né? Passa rápido demais. Já passou 2025, já primeiro mês de 2026, queridos. Então, que possamos, né, dedicar nosso tempo, que eu sei que é precioso, né? Mas para agradar a Deus. Nossos recursos, querido, para agradar ao Senhor.
né? Para que a obra dele cresça, para manter a obra, manter missionário, manter a igreja, né? Para mantermos esse lugar agradável, para a gente se reunir, louvar ao Senhor. Tudo tem que redundar em glória a Deus. Nós possamos dedicar a nossa vida a Ele. E na corrida da fé, querido, não desista. E não pare pelo caminho. Não seja um espectador na arquibancada, olhando o povo correndo. Ou não seja um corredor fraco no meio, né, que vai nos trambolhão, sem propósito, sem alvo. Que seja um corredor fixo, olhando para Jesus Cristo. Eu quero a minha coroa. Eu quero a minha vida eterna. Né? Não há participação nossa na salvação, mas há uma responsabilidade da nossa parte em exercer a nossa fé. Os irmãos estão entendendo? Eu já sou salvo. Graças a Deus por isso. Deus me salvou por sua graça e misericórdia. Agora eu vou ficar de braço cruzado e os outros que se danem. Não é? Nós precisamos pregar a palavra. Olha o que nós lemos aqui, né, em Hebreus 11, os heróis da fé. São testemunhas, né, que hoje nos fortalecem. E o escritor aos Hebreus usou como heróis da fé para fortalecer aquele povo cansado, aquele povo que queria desistir na sua carta. E nós precisamos ser testemunhas também. A nossa vida, né, a pessoa deve olhar para nós e ver, poxa, o cara está forte, passou por tribulação, leva pancada daqui, pancada de lá, mas nunca saiu do caminho, né? Nunca falou mal de igreja, nunca falou mal de Jesus, nunca desejou nada de mal para ninguém. Vai conversar com ele, é um exemplo. Eu já contei essa história aqui, tem uma tia, irmã da avó, mãe do presbítero Valdir, tia Dite. Ela ficou 14 anos na cama. Ela era aleijadinha da perna, assim, a perna dela era dobradinha, colada. Ela tinha que usar fralda, tinha que dar comida. E a gente ia visitar ela lá, porque tadinha da tia, vamos lá visitar a tia Dite. Mas era uma mulher de oração, uma mulher crente, sabe? Uma mulher de exemplo. Orava pelos netos, pelos filhos, por toda a família, inclusive por nós, por mim. E a gente ia lá com dó dela, saía de lá assim triste, né? Porque, meu Deus, tanta fé que ela tinha. Conselhos, palavras, né, bíblicas que ela tinha. E nos renovava a fé. A gente ia com dó dela, achando que ia fazer um favor para ela, saía de lá favorecido, na verdade. Pessoa, né? E tinha exemplo, tinha testemunho de vida, mulher de oração. E nós somos alvos dessas pessoas que oraram por nós, nossos avós, nossos pais. E nós precisamos também ser as pessoas que oram pelos nossos filhos, nossos netos, não é? Para que Deus ouça a nossa oração e tenha misericórdia. A nossa vida deve ser dedicada totalmente ao Senhor, queridos. Não desista da corrida. O meu, né, conselho, a mensagem dessa noite é para que corramos com perseverança no foco que é Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe, que essa palavra surta um efeito no coração dos irmãos, como assim surtiu no meio, enquanto estava preparando ela, no meu, enquanto preparava. Essa palavra, eu não estou pregando para a igreja, estou pregando para mim, só vou passar para a igreja que eu aprendi. Deus possa nos abençoar, tá bom, queridos? E que a corrida dos irmãos seja firme, seja com foco, seja com propósito, tá bom? E que o Senhor Jesus seja o nosso alvo. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra dessa noite. Muito obrigado, Pai querido, porque um dia o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos salvou. Um dia o Senhor se entregou na cruz por mim e por cada um de nós, Pai querido. O Senhor sofreu toda aquela vergonha, toda aquela opressão. O Senhor não fez caso daquilo, porque o Senhor sabia que a glória que estava proposta era muito melhor. Foi a vitória na cruz que nos salvou. Muito obrigado pelo Teu sangue derramado naquela cruz, no Calvário, Pai querido. E obrigado porque o Senhor sempre tem nos orientado. Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tem nos ensinado, Senhor, tem nos abrido os olhos, tem nos fortalecido na corrida da fé. Que nós possamos ter o Senhor como foco, como alvo, como único objetivo da nossa vida. E nós queremos Te agradar com a nossa vida, Senhor. Nos ajuda. Tire de nós todo o peso, tudo aquilo que nos segura, tudo aquilo que nos freia, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos prende de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade. Muito obrigado pela Tua igreja reunida nessa noite. Nós oramos assim agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.